A incerteza é uma característica inerente à economia e à vida. A teoria econômica é um guia, mas não um destino. Há poucas mentiras mais prejudiciais do que uma meia-verdade. O governo deve ser o árbitro imparcial no mercado. O verdadeiro poder está em entender como as pessoas tomam decisões. A economia é uma ciência social que lida com comportamento humano complexo. A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar das antigas. A maior inimiga da verdade é muito frequentemente a própria verdade. O governo deve agir quando o setor privado não está funcionando adequadamente. Os eventos não ocorrem porque os homens desejam que ocorram. Eles ocorrem porque a mente do público aceita as possibilidades. A dificuldade está em persuadir as velhas gerações a aceitar as novas ideias. A incerteza é uma constante na economia e na vida. O mercado é como um relógio que sempre atrasa, mas nunca está errado. A austeridade pode ser uma receita para o desastre. A inflação é como um ladrão silencioso que prejudica o poder de compra das pessoas. A economia é uma disciplina que trata de como as pessoas fazem escolhas. A inflação é um imposto oculto que afeta desproporcionalmente os mais vulneráveis. O verdadeiro teste da inteligência não é o conhecimento, mas a imaginação. É mais fácil afirmar um princípio do que agir de acordo com ele. A teoria é uma coisa magnífica, mas não prejudica ter experiência. O governo deve agir para estabilizar a economia em tempos de crise. A inflação é o imposto mais cruel de todos. O mercado é uma expressão da sabedoria coletiva das pessoas. A ação governamental é essencial para garantir o pleno emprego e a estabilidade econômica. A riqueza real está na qualidade de vida, não apenas na quantidade de bens. A economia é uma ciência da incerteza, e a humildade é necessária na análise. O governo deve ser um árbitro justo no mercado e na sociedade. O governo deve ser um contrapeso à volatilidade do mercado. As ideias mais importantes raramente são compreendidas no momento em que são apresentadas. A economia é um problema muito mais complicado do que qualquer um de nós percebe. A competição é um processo benéfico, mas sua racionalidade depende de um terreno de jogo nivelado. O mercado é um sistema de informações que incorpora expectativas e emoções. A economia é uma ciência social que envolve a interação de indivíduos e instituições. A política econômica deve ser baseada em princípios sólidos, não em ideologias. Não é suficiente ser correto, você também tem que ser convincente. A economia é uma disciplina que lida com a complexidade das escolhas humanas. O governo desempenha um papel crítico na promoção da estabilidade econômica. O preço dos recursos naturais deveria incluir o custo de esgotá-los. O risco não pode ser eliminado, apenas transferido. O mercado não é uma entidade perfeita, mas uma manifestação das ações humanas. O mercado de ações é uma expressão das esperanças e temores das pessoas. A inflação é um ladrão silencioso que prejudica os mais vulneráveis. A teoria econômica é um ponto de partida, mas não é o fim da análise. O mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente. O mercado é um reflexo da psicologia de massa e da racionalidade limitada. A economia é uma ciência da incerteza e a modéstia é necessária na análise. Os capitalistas são muitas vezes mais bizarros do que o mercado. O mercado é uma arena onde a racionalidade e a irracionalidade coexistem. A economia é uma disciplina social que lida com comportamento imprevisível. O verdadeiro valor de um bom economista é sua capacidade de explicar o que não está claro. A economia é a ciência da ação humana.
A educação é a descoberta gradual de nossa ignorância. O mercado é influenciado pelas expectativas e emoções das pessoas. A especulação é como uma vela que atrai as mariposas. A economia é uma ciência em constante evolução, moldada pelo comportamento humano imprevisível. É mais fácil prever o que acontecerá do que quando acontecerá. O mercado é frequentemente moldado por forças além da razão. O que é ruim para o mercado de ações é bom para a economia. A gestão da demanda é essencial para a estabilidade econômica. O governo desempenha um papel essencial na regulação do mercado. A especulação é uma forma de jogo que está prejudicando a comunidade como um todo. O problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre confiantes, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. A economia é uma ciência que lida com o imprevisível. O ideal é menos importante do que a realidade. O mercado é muitas vezes governado por surtos de emoção e especulação. A especulação excessiva pode distorcer o funcionamento saudável do mercado. A inflação é o inimigo silencioso do valor da moeda. No mercado, você pode se dar ao luxo de ser certo e não ser ouvido, mas não pode se dar ao luxo de estar errado e ser ouvido. O mercado é moldado por eventos imprevisíveis e surtos de otimismo e pessimismo. O mercado de trabalho é muitas vezes caracterizado por rigidez e imperfeições. O mercado de ações é um jogo de paciência e disciplina. A ideia de que somos governados por homens que não entendemos é certamente assustadora. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. A economia não é uma ciência exata, mas sim uma disciplina social que lida com o comportamento humano imprevisível. A ação governamental é necessária para corrigir as falhas de mercado. A ação é muitas vezes a coisa mais difícil de fazer, mas é a única que importa. A incerteza é o único fato que podemos ter certeza. A escassez é a mãe da invenção. O governo desempenha um papel-chave na gestão da demanda agregada. A economia é a ciência da escassez e da escolha. O governo é responsável por mitigar os riscos sistêmicos na economia. A confiança é contagiosa, assim como a falta de confiança. Não somos levados a questionar o que sabemos, estamos levados a questionar o que não sabemos. A economia não é um jogo de soma zero, é um jogo de cooperação. Nunca subestime a influência de uma pessoa louca em uma discussão. A aversão à perda é uma emoção humana poderosa. O progresso econômico é um processo contínuo e nunca está completo. A economia é excessivamente importante para ser deixada nas mãos dos economistas. A incerteza é o tempero da vida e da economia. O governo deve ser um regulador prudente do mercado para promover a estabilidade. O mercado de ações é uma arena de psicologia coletiva. O excesso de confiança pode ser mais prejudicial do que a falta de confiança. A diferença entre uma nação e outra é apenas uma questão de tempo. O que é necessário é uma mudança na mentalidade das pessoas. A economia é uma disciplina que trata das escolhas difíceis que enfrentamos. A teoria econômica é um guia, mas a prática é um teste real. A economia é uma disciplina que envolve escolhas difíceis e recursos escassos. A especulação pode ser prejudicial quando não é regulamentada. A teoria é importante, mas não pode substituir o julgamento humano. O mercado é uma criação da sociedade, sujeita à regulamentação e controle. O mercado é frequentemente impulsionado pela irracionalidade e pânico. A economia é uma disciplina que trata de escolhas difíceis e de como alocar recursos limitados. A especulação excessiva pode levar a bolhas e estouros.
Nada é mais perigoso do que uma ideia quando não temos outra. O sucesso não é garantido, mas a falha é certa sem a ação correta. A especulação excessiva é prejudicial para a estabilidade do mercado. O conhecimento deve ser conquistado, não simplesmente adquirido. O mercado de ações é uma manifestação da irracionalidade humana e da especulação. Os homens não se enquadram facilmente em categorias de virtude ou vício. O que é verdadeiro pelo menos no curto prazo não é necessariamente verdadeiro pelo menos no longo prazo. A inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. O governo desempenha um papel de equilíbrio no mercado e na sociedade. O mercado é influenciado por eventos inesperados e surtos de otimismo e pessimismo. Os investidores devem lembrar que o entusiasmo e a aversão ao risco são contagiosos. A economia é uma ciência que lida com o comportamento humano imprevisível. O mercado é muitas vezes impulsionado pela psicologia e emoção. O mercado é uma máquina de votar em fatos, não em opiniões. O mercado é frequentemente influenciado por forças além da razão. A paciência é uma virtude importante na tomada de decisões financeiras. A política é a arte de prever o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, no próximo ano. A economia é uma ciência moral, bem como uma ciência matemática. Se você leu até aqui, isso mostra que você faz parte do 0,1% que realmente terminam o que começam. Se você está realmente comprometida em mudar sua vida, então certifique-se de se juntar ao nosso movimento, seguindo-nos. Deus te abençoe.